Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar.
Mas assim como Davi falou, e eu te peço que saia da sua boca hoje, declara: ei Deus, a tua presença é bem melhor do que a vida, portanto os meus lábios sempre te exaltarão. Independente do problema, independente da situação que vier sobre mim, a tua presença é bem melhor do que a vida. Amém? Vamos cantar isso. Aleluia. Vem, abre o coração. Deixa Jesus falar. Amém? Abre sua boca. A humildade colocou jardim em mim. Se eu mereço tudo que tenho, em troca do amor, falharia. Declare: pois o amor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Declara isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amém? Feche seu olho. Te peço que seus pensamentos estejam totalmente conectados ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim. Declare com humildade. A humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se
cantar só mais uma, aproveitando, tomando gancho essa aí. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, eu lhes direi. Amém. Declare isso todo o seu coração. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Fala, eu era órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você crê que o Senhor Deus te adotou como filho dele? Você crê que o Senhor Jesus te resgatou para Ele? Amém. Se você crê, eu te peço que abra sua voz. Vamos cantar mais uma vez essa parte. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Te peço que levante suas mãos e declare assim, ó. O Pai me adotou. Vai, declara isso. Seu amor me encontrou. Eu era órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. Mais uma vez. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Amém, glória a Deus. Jesus aí na minha cara. Boa noite. Amém. Nós estamos aqui numa situação diferente, num momento diferente. E eu vejo isso como uma oportunidade de estarmos mais íntimos de Deus. Buscarmos uma intimidade maior, até porque nós não conseguimos ver com claridade, né, com excelência. Então vamos usufruir disso. Creio que muitos aqui têm esses momentos de vergonha, tipo, tem pessoas do meu lado, mas agora você não vê ninguém. Use isso, porque Jesus ele consegue te ver. Amém. E eu tenho certeza que você consegue sentir também. Porque a presença do Senhor, ele é algo sobrenatural. Então, se você quiser, você vai sentir. Aleluia. Esteja preparado, porque hoje Jesus tem algo para você. Amém. Eu gostaria de saber, você vai ter que falar, tá? Porque eu não estou enxergando bem. Se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez, fala, eu. Não estou vendo. Calma. Fala seu nome. Nicole. Tem mais alguém? Não precisa ter vergonha. Acho que é só. Gente, o que nós vamos dizer para Nicole, para os nossos amiguinhos novos que estão ali? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. O Senhor é seu pastor e nada te faltará.
chamo Jeremias, para quem não me conhece. Antes de tudo, eu queria que vocês abrissem em Lucas 16, se for possível. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10, 11. 16, 10. Acharam? Lá fala assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Nessa semana eu comecei a refletir sobre gratidão, porque pra mim um resumo muito breve sobre palavras que me oferta é gratidão, que é uma maneira de nós sermos gratos a tudo que Deus nos proporciona. Porque se pararmos para pensar, tudo coopera para o bem daqueles que o amam Ele. Porque está escrito no Evangelho dele, em Mateus, eu não lembro o capítulo. E, contudo, é isso. E quem puder, quem estiver podendo, pode vir ofertar. Amém. Estenda suas mãos ao gasto do lastro. Sim, Papai amado, Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de falar em Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Assim, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar, ó Pai, essa oferta, Deus, da quem ofertou, Deus. E quem não pôde ofertar, Deus, que o Senhor venha multiplicando cada vez mais, Deus. Que o Senhor venha enchendo o coração de todos aqui com a Tua presença, Pai. Hoje eu te agradeço. Amém. Boa noite, pessoinha. Tudo bem com vocês? Gente, vou dar alguns avisos aqui, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Bem? Sim. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós vamos agora para o momento da palavra, né? E como hoje está um culto atípico, o que vocês preferem? Vocês preferem ficar sentados na cadeira ou que a gente se reúna em roda no chão, tipo, bem junto e misturado, para a gente conversar sobre a ministração, ou vocês querem que eu pregue? Glória a Deus! Bora pro chão, galera! Uhul! Deus é bom! Podem sentar aí no chão, fiquem muito à vontade. Meu Deus, tem 3 telefones aqui, né? Quem não puder sentar no chão pode ficar na cadeira, mas acho que todo mundo aí pode, né? Bom, primeiro eu vou começar falando sobre alguns avisos, tá? De programações que vão acontecer na nossa igreja. E a galera aí já está sabendo, né, que vai acontecer a Noite dos Talentos, né, no último sábado de abril, e que vai cair no dia 30, tá? Então já anota aí na sua agenda, dia 30 de abril, você vai vir aqui às 7h30 da noite para
mostrar o seu talento. Todo mundo aqui tem talento, que eu sei, né? Porque Deus não ia criar um ser humaninho sem talento, né? Então você não é diferente de ninguém, você tem o seu talento. Então aproveita esse momento para vir aqui mostrar para nós, porque nós queremos explorar o seu talento. E Jesus precisa ver também que você está usando e que Ele não deu à toa. Amém? Então, se você quiser participar da Noite dos Talentos, você vai lá na secretaria, procura Marcel, Júlio, que eles vão instruir vocês como que vai funcionar, porque precisa fazer um cadastrozinho lá. E você precisa falar o que você vai fazer para ensaiar, organizar, etc. E blá blá blá. É isso, tá? Esse é o nosso mega aviso, né? Muitas informações para vocês captarem aí. Tem mais um? Não. Ah, tem sim. Gente, mais um aviso importante. Foi lançado aí um cadastro dos membros para você clicar no link e fazer esse cadastro com o seu nome e a sua idade. Tem algumas perguntinhas lá, é uma coisa muito simples, muito rápida e muito prática de se fazer. E tem uma galera aí, né, que está se rejeitando a fazer, não sei porquê. Se algum dia houver algum sorteio de um carro zero aqui na igreja, com o nome só de quem está cadastrado, você não chore depois, tá? Porque você vai ficar de fora, provavelmente. Então já corre lá, já faz esse cadastro, já fica lá salvo que você é membro real, oficial da nossa igreja. Tá? Por favor, a galera do Sal Kids aí eu cobrei em particular, criem vergonha e façam. Muito obrigada, é só isso, né? Gente, agora a gente vai orar. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos, porque nós vamos partir para o momento da palavra. Então você pode orar e interceder por esse momento, porque eu creio que Deus está muito feliz nesse momento, né? Porque todos nós aqui somos jovens, somos novos, estamos num mundo que não nos pertence. E nesse mundo existe um belo de um banquete para cada um de nós. E nós escolhemos estar aqui, no escuro, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, assim, eu creio que Jesus está realmente satisfeito com isso que nós estamos fazendo aqui. Porque nós poderíamos dar a justificativa de que não tinha energia, mas nós não precisamos da energia elétrica, né? Nós só precisamos ter os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para ouvir, né, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade, Pai, por mais um momento de estarmos reunidos, ó Pai, juntos e misturados na Tua presença, Pai. Muito obrigado por estar sentindo o calor do meu irmão aqui do lado, Deus, por estarmos conectados, ó Pai, no Senhor, Deus. Que nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha trazer aos nossos corações, ó Pai, uma palavra, ó Pai, do Senhor, ó Pai. Uma mensagem que o Senhor quer nos falar há muito tempo. Uma mensagem que venha abrir os nossos olhos, ó Pai, para que a gente enxergue, ó Deus, aquilo, ó Pai, que o Senhor tem tentado falar há tanto tempo, Pai. Eu sei que não será através de mim, Laísa, mas será somente e exclusivamente, ó Pai, através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Então que nenhum daqueles que estão aqui, ó Pai, venham se dispersar, ó Pai, mas que eles foquem na palavra do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me dar ousadia, ó Pai, tirar toda a ansiedade, todo medo. E que o Senhor, ó Pai, venha, ó Pai, fazer o mover do Senhor. Porque depois dessa palavra, Pai, nós queremos ver o fogo do Espírito Santo cair neste lugar, ó Pai. Então que a gente busque a Tua presença, ó Pai, com muito louvor, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Confesso que eu tô meio cega com essas luzes aqui, mas vai dar certo. Vamos ter que dar uma improvisada aqui, tá? Então eu vou querer que vocês falem comigo, fazer estilo célula mesmo. Podem ficar à vontade aí para falar o que vier no coração de vocês diante da palavra, tá? Interajam comigo, por favor. Eu não tô vendo ninguém, igual o Manu falou, de fato não dá pra ver, só a máscara no máximo. E semana passada a gente começou uma série nova, que o tema é Fábrica de Ídolos. Semana passada foi a primeira ministração que o Júlio ministrou, e ele ministrou em específico sobre ídolos, né, sobre a idolatria. E todo mundo aqui concorda que idolatra alguma coisa? Cita um exemplo para mim. Redes sociais. Jogo. Boa. Fala só mais alto.
Falaram famosos aí. Ah, famosos. Mais alguém? Mais alguma coisa? Livros, boa. Namorado, né? Dinheiro. Exatamente. E todos nós aqui, infelizmente, idolatramos alguma coisa, né? Não adianta falar, eu não idolatro nada. Sim, você idolatra. E se você está falando que você não idolatra, você está perdido na sua própria idolatria. E o tema de hoje, em específico, também é um ídolo, tá? Só que é a vaidade no mundo. E quando fala sobre vaidade, a gente não entende que a vaidade é um ídolo. E quando fala sobre vaidade, é um dos 7 pecados capitais e tudo mais. Só que vaidade está muito interligado a maquiagem, beleza, unhas feitas, roupas, bolsas caras, tudo aquilo que deixa o seu corpo bonito, né? Isso que a gente fala sobre a vaidade. Aquela pessoa ela é muito vaidosa, então fala sobre essa pessoa quando ela está muito arrumada. Vocês têm algum outro exemplo de vaidade, fora esse? Cortar o cabelo. Mas algum, vaidade para vocês concordam que é isso? Sim. Ou tem outra coisa? Plásticas. Tudo aquilo que envolve a matéria, né? Certo. No dicionário, está escrito lá que vaidade, o significado é desejo excessivo de merecer a atenção dos outros. Ou seja, a vaidade, ela não está diretamente ligada à maquiagem, a plásticas, a bolsas, a essas coisas supérfluas que a gente dá muito valor. Mas ela está ligada às nossas atitudes, à nossa autoafirmação e à nossa idolatria. Laís, como assim? Não estou entendendo nada. Vaidade é tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Quem deveria ser prioridade na nossa vida? Deus, certo? Mas chega um momento que você prioriza outras coisas. E a partir do momento que você prioriza, você está idolatrando. E abaixo da idolatria existe a vaidade. E a vaidade é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Por exemplo, seguidores. Quando você tem uma rede social que começa a bombar, você quer mais seguidores, e mais visualizações, e mais engajamento. E aquilo vai tomando conta de você, e você vai querendo mais. Por quê? Porque você está ganhando seguidores, significa que você está fazendo algo que está agradando ao pessoal, significa que as pessoas estão gostando daquele conteúdo que você está gerando para elas, e isso vai alimentando o seu ego. E a partir do momento que você vai alimentando seu ego, você vai se sentindo superior. E aí vai nascendo outros sentimentos, como por exemplo a soberba, o orgulho, superioridade, a prepotência. Então você vai se achando uma pessoa muito boa, uma pessoa genial, uma pessoa incrível. E é isso o que as pessoas normalmente chegam a falar sobre você. Então a vaidade ela não é só simplesmente a maquiagem, mas é aquilo que as pessoas criam através daquilo que você transmite, das suas atitudes. Alguém está entendendo? Alguém concorda ou discorda? Por que você concorda? A pessoa que falou não aí, responde para mim. Vai ficar calada agora, né? Não era eu. Beleza. Vamos lá. Vou continuar. Quem quiser interromper aí, pode interromper. A vaidade é tudo isso que eu falei. E é também algo que você coloca como sua fonte de felicidade. Citei os seguidores. Mas, por exemplo, tem pessoas que elas idolatram muito o corpo físico, malhar. Eu só estou bem se eu estiver sarada. Eu só vou ficar bem se eu estiver muito bonito, musculoso, né, para mostrar para as gatinhas as minhas voltas, as minhas curvas. Então a pessoa ela só está feliz se ela tiver aquilo realizado na vida dela. E isso também entra na vaidade. Se a sua fonte de felicidade não for Deus, você está totalmente voltado para a vaidade. E aí eu te pergunto, em algum momento você já se encontrou assim? Porque quando eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você, é muito difícil de se auto-julgar.
né? Eu parei para pensar, eu falo, cara, eu sou vaidosa com o quê? Eu não consigo ver em mim. É muito difícil, mas eu consigo enxergar o erro do outro. Eu acho que por isso também é interessante você ter pessoas na sua vida que vão te alertar, pessoas verdadeiras, sabe? Tipo assim, um amigo, um líder, um discipulador, um parente, pessoas que vão abrir teus olhos e falar assim, olha, não tá legal essa atitude que você tá tendo, você tá colocando isso como prioridade na sua vida e você tá deixando de lado Deus. Então você como cristão, você tem que priorizar primeiramente a Deus e depois você olha para isso. Eu gostaria que alguém aí abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 10:31. Lá na Bíblia também a gente tem um mega exemplo sobre vaidade, né, de uma pessoa que era absurdamente usada por Deus, que é Salomão. Salomão, ele era pregador, ele era rei, filho de Davi. 1 Coríntios 10:31. Filho de Davi, e ele era o homem mais sábio da história que existiu naquela época. Acredito que até hoje. Ele escreveu, acho que 3 livros da Bíblia, né? E aí as pessoas tinham muito respeito por ele ser o homem mais sábio do mundo. Imagina você ser a pessoa mais sábia do mundo e não permitir que a soberba engula assim seu coração como se fosse um tsunami. É muito complicado, não é? Só que mesmo assim, ele se corrompeu, né, pela vaidade e ele se perdeu. Por quê? Porque Salomão, apesar da grande sabedoria que Deus deu para ele era um homem muito mulherengo. Então ele se perdeu para a cobiça. E aí ele passou a ter muitas e muitas mulheres, e aquilo não era o plano que Deus tinha determinado para a vida dele. E aí eu te pergunto, o que você faz hoje, o que Deus te deu como dom, é para você glorificar a Deus ou é para você se engrandecer? Porque naquele momento, Salomão, talvez para ele ser corrompido, passou pela cabeça dele que ele estava tipo assim, meu Deus, todas estão me querendo, estou me sentindo o gostosão. Então eu vou ficar, né? Já que elas estão me querendo, vou ficar com uma, vou ficar com outra. Só que quando Deus ele colocou aquele plano na vida de Salomão, não era para isso, mas era para ensinar e auxiliar as pessoas para que tivessem sabedoria no seu dia a dia. Até hoje a gente usa, né, os ensinos que estão lá em Provérbios, que foram escritos por Salomão. E você, quando você vai cantar aqui, por exemplo, você vai cantar, ou você vem pregar, ou você vem tocar um instrumento, ou você vem fazer um teatro, uma dança, alguma coisa que você vai ser o centro das atenções. Você está fazendo aquilo para você glorificar o nome de Deus, ou você está fazendo aquilo para as pessoas reconhecerem o seu mérito, o seu talento, a sua capacidade? Porque a partir do momento que você subir no palco para as pessoas reconhecerem aquilo que você está fazendo, que é algo bonito, você está subindo lá somente pela vaidade. E não é isso que Deus quer, nem na casa dele, nem na sua vida e nem na vida do seu irmão, na nossa vida, né, daqueles que estão te vendo. Então tudo aquilo que vocês forem fazer, tomem cuidado, sabe, para a soberba não corromper o coração de vocês, principalmente a galerinha aí que está em ministérios, sabe, vão fazer alguma coisa, façam com excelência, sabe, que seja menos de mim e mais de Deus, que as pessoas não me vejam, mas que as pessoas vejam a Deus. Porque a partir do momento que eu quiser me expor para ver a mim, para ver o meu talento, para ver aquilo que eu sei fazer de melhor, você está subindo ali por pura vaidade. Alguém lê para mim 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os 10:31. É isso mesmo, É. Acabou? Acabou. Não. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira para que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem os gentios. Façam como eu. Procuro agradar todo em tudo que faço. Não pense.
só? A parte mais importante é aquilo. Tudo que vocês forem fazer, seja para comer, seja beber, seja qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, tudo na vida de vocês que vocês forem fazer, coloque isso no coração de vocês. Quando eu estava preparando a ministração, eu entendi e falei, cara, tem coisas que eu faço no meu dia a dia que eu não faço para glorificar o nome de Deus. E eu preciso usar isso como prioridade na minha vida, até para eu exercitar o evangelismo, sabe? No meu serviço, principalmente. Tudo aquilo que eu fizer que seja para a glória de Deus e não por mérito próprio meu. Então, não sei o que você faz no seu dia a dia, na sua semana, o que prevalece na sua vida. Se é o glorificar a Deus ou se é a sua vaidade. Mas já fica aí, tá? Para você refletir e você mudar isso na sua vida. Até porque tudo aquilo que a gente ouve tem que servir para a gente refletir, né? Alguém quer fazer algum comentário? Nós vamos pular para outra partezinha. Por favor, 2 pessoas comentem alguma coisa. Opinião de vocês, o que você acha relevante, irrelevante, um testemunho seu. Arthur, pode falar, pode tirar a máscara, Arthur. É a saudade da leitura da Bíblia. É assim, até no 33 fala assim que tudo que a gente faz não deve ser para... 38 e 33, né? Tudo que eu faço não é para mim, é para Deus. Tudo que a gente faz é Deus que dá pra gente. Que a gente tem um dom, é Deus que nos dá. Então o que a gente faz, a gente não deve fazer para nos vangloriar. A gente tem que fazer para dar glória a Deus, porque é Deus que nos dá o dom, é Deus que nos dá a habilidade. Então tudo que a gente fizer não pode ser para nós mesmos, tem que ser para a honra e glória de Deus. Amém. Mais uma pessoa? Puxando um pouco da palavra do Arthur. Fala só um pouquinho mais alto, senão os meninos não vão escutar. Puxando um pouco da palavra do Arthur, às vezes a gente faz coisas só pra gente, a gente não pensa em Deus, fazemos, a gente é egoísta nesse mundo. A gente quer fazer coisas só pra gente, a gente quer o centro das atenções, a gente dá a glória só pra gente. Mas todas as coisas que a gente faz, primeiro tem que apresentar a Deus. É isso. Exatamente, nós não somos nada. E pegando um pouco do gancho da Natália, hoje teve um acontecimento e serviu de base para a gente do louvor, porque para muitos, a maioria quer entrar e subir no louvor, porque é um momento de os caras brilhar, exatamente a palavra. E foi um momento de quebra. E às vezes temos que ter essa quebra para poder reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Né? Você sem Deus, você é nada. Deus sem você, Ele é Deus. Então, se nós possamos reconhecer que Deus é que faz o momento, você falar do amor de Deus sem estar quente, não faz nada de diferente no lugar. E às vezes temos fazido isso, falando do amor de Deus, só que as pessoas reconhecem, a pessoa sabe quando você está buscando a Deus. E quando você fala algo vazio, aquilo ali não afeta as pessoas. Então é bom buscarmos a Deus e fazer pela obra de Deus, porque é bem mais nítido, é transparente, aquilo flui sem você precisar forçar. Há um tempo. Vou só compartilhar um testemunhozinho aqui, aí você fala. Há um tempo atrás, eu vim ministrar na igreja no culto de domingo. E quando a gente vem ministrar no domingo, é uma responsabilidade maior, sei lá, é uma sensação diferente por serem adultos, né? Aqui é como se eu estivesse no meu grupinho e lá, não é o meu grupinho, então é uma sensação diferente. E eu orei, eu busquei, eu jejuei, sabe? Eu tirei tempo de preparação e etc, sabe? Busquei mesmo. Só que era um tema tão claro, tão fácil, tão básico, que eu achei que eu estava dominando. Eu falei, nossa, vai dar muito certo, porque o tema é muito bom, é topzera, eu tenho testemunho, isso e aquilo, vai dar certo. Cheguei aqui confiando naquilo que eu tinha para oferecer. E o que aconteceu? O tema era super fácil, super simples, etc. Eu me perdi completamente na ministração. Totalmente. Eu não sabia o que eu tinha falado, eu não sabia o que eu estava falando, eu não sabia o que eu ia fazer a seguir. Eu não sei se as pessoas perceberam isso, mas na minha mente as pessoas estavam olhando assim pra mim com um olhar de desespero, tipo, meu Deus, coitada. E eu estava assim, meu Deus, alguém me tira daqui. Eu não sabia mais o que falar, o que fazer. Eu estava realmente perdida na ministração. Só que isso serviu de
de lição para a minha vida, porque não é através de mim. Eu busquei, eu orei, o tema era legal e tudo mais, mas não é através de mim, nunca vai ser, sabe? É através de Jesus, é através daquilo que Ele tem para fazer, partindo da minha vida. Então eu aprendi que nunca vai ser sobre mim, sabe? Mesmo que eu esteja segura, não vai ser sobre mim, porque se for sobre mim, vai dar ruim. E deu muito ruim. Então é isso, pode falar, Marcelo. Então, da vaidade, eu lembro que a Laís estava falando aí da questão da saúde, né? Tipo, de como que a gente está se apresentando para as pessoas. Eu quero estar sempre bem, né? Bem vestido, cheio de maquiagem. Tem gente que, tipo assim, se vê a pessoa sem maquiagem, para ela é o fim, né? Não posta nada sem filtro no Instagram, porque tem que estar sempre mantendo aquela imagem de perfeito, né? E a gente faz o culto dos alvos no início do ano, e esse culto a gente pegou na inspiração lá da Lagoinha, né? Que o pastor Lucinho faz todo ano lá, e eu assisto todo ano a pregação dele. E uma coisa que ele sempre fala é que você tem que se preocupar com a sua saúde, com o seu físico, com o estar bem para fazer a obra de Deus. Por que você tem que estar bem fisicamente? Para você estar bem para vir para a igreja, fazer a obra e ajudar no que precisar. Não é, eu preciso estar bem para trabalhar, para estudar. Porque tem gente que prioriza tudo menos a obra. Tipo assim, o cara está vindo na igreja, está firme, e ele precisa do emprego. Aí o primeiro emprego que aparece, ele aceita. Tipo assim, vai trabalhar a semana inteira, final de semana, não vai dar mais para vir na igreja, não vai dar mais para ficar em ministério. E assim, é claro que cada caso é um caso, mas tipo assim, mano, você orou, você pediu para Deus, você falou, Deus, eu quero um emprego que não vai me atrapalhar. Tem gente que a gente fala, gente, tem que estudar e tal. Começa a estudar, não tem mais tempo para vir para a igreja. Aí não adianta também, gente. Por quê? Porque aí eu só estou priorizando o meu eu, o meu pessoal, o meu individual, e eu esqueço de Jesus. Sabe, eu fui tão abençoado, e aí, hora que eu tenho uma bênção, eu tenho um testemunho para contar, aí eu já deixo a igreja em segundo plano, em terceiro, em quarto, e aí quando que eu vou lembrar de Jesus de novo? Quando as coisas ficarem ruins, né? Então, pensa nisso, sabe, eu tenho que estar bem, é para eu estar bem para fazer a obra, e o resto, Deus vai acrescentar, porque se você estiver bem para fazer a obra, você vai estar bem para fazer as outras coisas, mano. Pode ficar tranquilo, você vai conseguir estudar, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir sair com seus amigos, você vai conseguir fazer tudo. Agora, se você está bem para fazer tudo, menos a obra, aí você não está bem. Assim. E Deus honra, né? Demais. Agora a gente vai voltar lá para Gênesis, né, para a época da criação. Existe um único Deus, certo? Que é o Deus, o Criador. Né? Ele criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, a água, as estrelas, as plantas. E quando Deus criou o ser humano, Ele falou que aquilo era muito bom. Né? E quando Deus ele falou que aquilo era muito bom, Ele falou aquilo porque Ele viu que Ele poderia ter com o ser humano um relacionamento. E é isso que a gente precisa ter com Deus, relacionamento o tempo todo. Nós fomos criados para vivermos em conexão e intimidade com Deus o tempo todo, né? E a partir daí encontraremos o nosso propósito. Se a gente não tem uma conexão com Deus, a gente segue o destino, né? Vai pelo que der, pelo que vier, se deu certo, beleza, é isso mesmo. Mas quando a gente segue a risca, né, a vontade de Deus, que a gente tem uma conexão com Deus e uma intimidade, Ele mostra para nós qual que é o propósito dele, e Ele mostra de uma forma muito clara. Se Ele ainda não mostrou para você, significa que você precisa buscar um pouquinho mais, porque Ele vai te mostrar. E aí Deus, Ele criou, né, Adão e Eva lá, colocou eles num jardim, num local que era o plano perfeito de Deus para eles. Tudo que tinha naquele jardim era o suficiente para Adão e Eva viverem em plenitude. Tudo que eles precisavam estava naquele jardim. Foi uma criação perfeita de Deus. E aí veio o mal e apresentou para Adão e Eva algo,
né? Falou assim, olha, se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento, né, do bem e do mal. Vai ser legal para você, se te faz feliz, não está errado. E isso é uma coisa que a gente ouve muito na nossa vida, né? São algumas frases. Se te faz feliz, não é errado. Não é errado se te faz feliz. É assim, né, a frase? Não é errado se te faz feliz. E tem uma outra frasezinha que é bem clichê, meu corpo, minhas regras. Então, assim, eu posso fazer aquilo que eu quiser com o meu próprio corpo porque ele é meu. Mas, na verdade, ele não é meu. A palavra do Senhor fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e é criação dele. Então, não é meu. Nem o meu próprio corpo é meu, nem o seu próprio corpo é seu. Você não tem literalmente nada. E aí, quando eles receberam aquele fruto, eles decidiram, eles optaram por comer aquilo. E a partir do momento que eles optaram e tomaram aquela decisão para viver aquilo que seria legal na vida deles através, né, de uma voz, né, de um outro ser, o pecado ele se estabeleceu na vida dele. E trazendo para a nossa vida, para o nosso dia hoje, isso é muito o que acontece com as nossas vidas, né? As pessoas elas falam assim, se te faz feliz, não é errado, então você pode fazer. Por quê? Porque você está se sentindo bem, você está se sentindo confortável, você está se sentindo feliz. Só que às vezes quando a gente abraça esse fruto, que talvez em outra visão seja errado, mas se para mim está fazendo bem não é errado, vai vir uma consequência. E provavelmente a consequência vai ser um pecado sobre a minha vida. Então você tem que ter decência e entendimento sobre esse pecado que virá sobre a sua vida, sabe? Porque vai vir um peso e vai vir uma conta para você pagar. As pessoas que idealizam essa frase, normalmente elas não têm conhecimento ou elas se recusam a enxergar, né, os princípios de Deus que Ele deixou muito claro para as nossas vidas. E aí a pessoa, ela se corrompe completamente pelo pecado, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, e foram destituídos da glória de Deus, né? Mas aí veio a misericórdia e etc. E a partir do momento que eles decidiram, pelo próprio impulso, ouvir, né, a voz do inimigo e tudo mais, eles começaram a se tornar pessoas enganadas, porque elas são enganadas pelo próprio pecado. E eu e você, no nosso dia a dia, nós também somos enganados pelo pecado. E trazendo para dentro da vaidade, nós somos enganados pelo nosso próprio ego, pelas nossas próprias conquistas. Por quê? Qual é o segmento que o ser humano tem que dar? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter um emprego bom, né? Você tem que ser uma pessoa que tem um carro, uma casa, fazer viagem. Tem todo um tabu que você precisa seguir, né? E a partir do momento que você se entrega para essas coisas, que vai massagear o seu ego, que vai fazer de você uma pessoa incrível, né? Você vai trabalhar, aí você começa a trabalhar e você recebe um salário legal, e aí você começa a se satisfazer com aquilo, ou você fica querendo mais, e aí você vai em busca de mais, e você quer sempre mais, e aí chega uma hora que você está bem, estável financeiramente, você tem carro, você tem casa, você tem tudo, só que nesse momento você se esquece de Deus, porque tem coisa na nossa vida que a gente precisa escolher. Se eu trabalho dia e noite, ou se eu tiro um tempo para Deus, porque dá para você dosar, até porque é uma necessidade nossa, a gente precisa trabalhar para a gente sobreviver, mas também a gente precisa viver para Deus, para que também a gente sobreviver, né? Para a gente sobreviver em tempos de paz, buscando ao Senhor ainda mais, para entender qual é o caminho que Ele tem determinado, a trajetória que Ele tem determinado para nós. Só que essas conquistas financeiras, físicas, de exercício, de moda, de roupa, que a gente busca também, de querer estar sempre arrumado. Júlia até falou semana passada, um tem um celular, o outro chega com um iPhone, e o meu propósito agora é comprar um iPhone melhor do que o do meu colega, porque eu preciso me sentir bem em relação a isso. Se a pessoa chega com um All-Star, nossa, eu tenho que comprar 2, porque eu tenho que ser superior a ela. Só que essas coisas da vaidade nunca vão preencher você. Porque é como se você estivesse cavando um buraco que não tem fim. Você vai sempre querer mais, você vai sempre buscar mais, você vai querer sempre estar à frente do outro, só que você nunca vai conseguir, porque é uma luta sem fim. E aí a vaidade ela gera uma insatisfação crônica. Você nunca vai conseguir chegar a uma meta, você nunca vai conseguir chegar a um alvo, você nunca vai conseguir chegar ao ápice da situação,
Porque o mundo, ele te oferece mais e mais e mais. Quanto mais você tem seguidores, mais você pode ter. Quanto mais você tem dinheiro, mais você pode ter. Quanto mais você tem bens, mais você pode ter. Então, assim, você se torna um escravo do pecado, né, da idolatria, da vaidade. E eu gostaria que alguém abrisse aí em Romanos 1:25. Quem abriu primeiro já pode ler. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Devoraram e serviram as coisas celestiais, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Então, o que acontece sobre esses exemplos que eu dei? Nós sempre estamos idolatrando alguma coisa, certo? Só que as pessoas, né, a nossa realidade está nos levando para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Por quê? Ao invés de nós estarmos adorando ao Criador, nós estamos adorando as criações. E não foi isso o que Deus determinou. Não é isso o plano que Deus quer para a nossa vida. Se tudo que tem aqui são criações de Deus, esse celular é uma criação de Deus também. Por quê? Foi criado pelo homem, que teve a inteligência, e a inteligência foi vinda de Deus. Então, tudo que nós temos aqui é criação de Deus. Ou seja, nós não temos que idolatrar as criações, mas nós temos que adorar ao Criador em todo o tempo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, dar algum exemplo, fazer algum comentário? Rapidinho. Você concorda que você frequentemente troca o Criador pelas criações? Sim. Quantas vezes você já... Vou citar um exemplo que tem entre nós meninas, sobre a questão de livros que foi comentado aí, né? A gente fica louca com um livro de, sei lá, o meu gênero, suspense, com a história, e posta lá no Instagram e comenta sobre o livro, influencia outras pessoas a comprarem aquele livro porque é muito massa. Eu fiz isso, né, com um livro lá, A Garota do Lago, não fazendo propaganda, mas eu citei, falei que é muito massa, que é muito bom, que você vai gostar isso, blá blá blá. E quantas vezes eu fui lá no meu Instagram e postei algo sobre Deus? Quantas vezes eu incentivei alguma amiga minha a ler o livro de Jó, por exemplo? Porque tem uma história muito massa, porque vai evangelizar, vai transformar a sua vida, vai mudar a sua visão, com a mesma sede, a mesma intensidade que eu falei sobre o livro A Garota do Lago. Então, isso é algo muito comum na nossa vida, sabe? A gente idolatrar as criações e esquecer do Criador, o que deveria ser completamente o inverso, né? Por exemplo, pessoas, né, artistas. Gente, eu já fui louca apaixonada por Luan Santana. Né, já passei vergonha, inclusive, por causa do Luan Santana. Quantas vezes você passa vergonha, você se dispõe a passar uma vergonha para evangelizar e falar de Jesus? Amém. Porque, não, eu fazer um evangelismo é muito constrangedor. Mas eu ficar postando porcaria nas redes sociais sobre jogos, passando vergonha, não é constrangedor. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa perspectiva, a visão daquilo para onde a gente está enxergando, sabe? Será que você está enxergando para a dimensão certa? Alguém tem algum testemunho aí sobre alguma coisa caótica que você fez e que você poderia ter feito por Jesus e não fez? Quando eu era evangélico, eu odiava, sempre odiei bebida, pessoas bêbadas, odeio. Só que aí chega um ponto que se eu odeio, se você pagar a língua, você vai e paga. E aí eu, na idade dos 18, 19 anos, comecei a andar com os amigos que me influenciaram a fazer o que eu mais odiava no mundo, beber. Eu tinha repúdio disso, achava horrível, ridículo, sujo, podre, tudo que você pensava de mim, eu pensava como uma pessoa que era bêbada. E aí estava lá eu um dia na festa de um amigo meu, subindo em cima da mesa, dançando, passando o maior vexame da minha vida. Só que aquilo lá também aconteceu para mim nunca mais cair na mesa, sabe? Porque no outro dia eu falei assim, mano, olha o que eu fiz, tudo que eu odeio, eu fiz por causa da bebida. Então, subi em cima da mesa, comecei a abraçar todo mundo
eu chorei, falei que amava todo mundo, até quem eu não conhecia. E aí, se for trazer hoje em dia para a minha vida de convertido, será que eu fiz isso? Eu acho que nunca fiz. Sabe, passar esse nível, né, de constrangimento por algo que seja realmente assim, eficiente, né, igual a palavra de Deus. Então, a gente faz muito pouco. Uma vez ou outra que a gente evangelizou, passando vergonha, a gente já quis parar, então realmente a gente não faz nada, né, diante de Deus. E isso eu acho que vai ser focado, né? Porque para passar vergonha, subir em cima da mesa a gente sofre, mas para Deus. Puxar a plaquinha Jesus te ama lá e pregar ninguém quer, né? Exatamente. Falando dessa questão aí de passar vergonha, né? Eu lembro que teve uma pessoa que passou a maior vergonha de um ser humano, que é morrer pelado. Porque ficar pelado é a pior coisa que pode acontecer com você. Você teria coragem de tirar a roupa aqui na frente de todo mundo? Talvez você até teria coragem de falar que tem coragem. Mas na hora do vamos ver, ninguém tem coragem. E Jesus, ele passou isso por nós. E assim, além de ele ter ficado pelado, ele apanhou, ele foi cuspido, colocaram ele naquela cruz, todo mundo viu ele. Então assim, foi a maior vergonha. Então não importa o que você acha que você vai passar, não vai ser pior do que aconteceu com Jesus, né? E assim, você tem que pedir oportunidades para Deus de você passar essas vergonhas. Só que quando surgir, aí você tem que ter coragem. Tipo assim, se você falar para Deus hoje, a hora que a gente for orar aqui, você falar assim: Deus, eu quero ter a oportunidade de evangelizar alguém, de falar de Jesus para alguém na rua, algum desconhecido, no lanchinho que eu for, lá em casa. Filho, Deus vai te dar a oportunidade, você pode ter certeza. Eu falo isso por experiência própria, já aconteceu comigo. Ele dá a oportunidade assim, mas é rapidinho, velho. E assim, você tem que ter coragem de cumprir com a sua palavra, porque Deus, ele cumpriu com a dele. E é coisa boba, sabe? Às vezes um negócio que você vai pagar, a pessoa puxa um assunto para você, uma coisa que às vezes você acha que não tem nada a ver. Filho, naquela hora você pode falar de Jesus. Fala assim: não, eu estou vindo da igreja aqui com os meninos. Nossa, eu estava ali na igreja agora. E nisso aí já começa, você já consegue falar de Jesus. Quando eu estudei na faculdade, faz pouco tempo, né? Acabei de formar. Na faculdade, gente, é um ambiente muito complicado, sabe? Você que vai entrar na faculdade, mano, toma cuidado, porque a faculdade desvia muita gente. Eu diria que 90% das pessoas desviam, porque a gente acha que é crente. Aí a hora que a gente vai para um ambiente desse, que todo mundo é perdido, é um pior que o outro, aí a gente vai na onda deles. A gente não traz eles para a nossa onda. A gente vai e quer viver igual eles. Às vezes você até continua vindo na igreja, mas você está fazendo tudo o que eles fazem, né? E quando eu foi a minha vez, eu pedi para Deus, né, para Ele me dar alguma estratégia para eu falar de Jesus sem ser aquele cara chato, né? Porque a faculdade é muito complicado de você ficar pregando também. E a estratégia que Ele me deu foi ficar sempre, quase todo dia, usar alguma camiseta que passasse mensagens de Jesus, né? Então, eu falei do Lucinho agora mesmo, começou com as dele, né? Aí eu comprava um monte de camiseta dele, a gente fazia aqui na época, né? E, velho, lá na minha sala todo mundo sabia que eu era crente. O povo acabava a aula, ia sair, eles já sabiam quando era para fazer coisa errada, eles nem me chamavam. Só que direto eu saía com eles também, tipo assim, no final da aula, vai ter um churrasco, vamos lá. Só que todo mundo sabia que eu era crente. Sabe que eu vou lá, que eu não vou beber, que eu não vou fumar, que eu não vou ficar conversando abobrinha. Isso aí, mano, já é você ser a diferença. E era até piada, né? Nossa, o Marcel é o cara que tá sempre ou com a camisa de Jesus ou com do Flamengo, que eram os meus 2 looks da faculdade, né? Mas, velho, tava tudo certo, não tinha problema. Tinha vezes que eles até me zoavam, eles vinham assim e falavam: mano, não acredito que você tá usando um trem desse. Mas eu não tava nem aí, porque era uma das formas que Deus me deu de estar levando a palavra dele. Então, o que você peça é sua ousadia para o Senhor, né? E aí, só para finalizar, depois de um tempo, essas mesmas pessoas que te criticavam,
Essas mesmas pessoas, vamos aplaudir a Deus. Elas vão lembrar de você, filho. Elas vão vir atrás de você para pedir oração, para pedir um conselho. O dia que tiver a fim de ir na igreja, ou o dia que virar crente, você vai ter um amigo crente. Então não perca as oportunidades que Deus te dá de falar da palavra dele, porque a maior vergonha que alguém podia passar, Jesus já passou lá na cruz. Amém? Verdade. Só para complementar isso aí que o Júlio falou sobre subir na mesa e essa questão da faculdade, que eu também passei por isso, entra muito na parte de aceitação, tá? Para você ser aceito naquele grupo, você precisa fazer as mesmas coisas que eles fazem. E se você não faz, você consequentemente é excluído. Isso aconteceu comigo na faculdade, porque a aula acabava, as meninas iam para o barzinho, eu não ia, eu ia para casa. Então, elas iam se tornando mais próximas e eu mais restrita, porque eu não fazia as mesmas coisas que elas. Outra coisa muito séria também acontece no meu serviço. Na minha empresa, o setor que eu trabalho tem várias regalias. E aí, por exemplo, acaba o expediente, o meu próprio gerente, que ele nunca veja isso, leva a gente para, tipo, Barolo, Outback, sabe? Tudo por conta da empresa. Só que eu não bebo. Então, o fato de eu não beber fez com que eu fosse me tornando a excluída. Que comer e comer muito bem, né? Mas não, eu não danço com eles, eu não tomo, eu não bebo com eles. Então, assim, eu fui totalmente excluída. Eu senti isso no dia que eu estava lá trabalhando, meu chefe não estava lá, em pleno sábado, que eu abri o Instagram assim, estava a outra menina que trabalha junto comigo em Caldas com meu chefe. Eu tipo, oi? Tipo assim, jamais que ele iria fazer isso comigo. Mas por quê? Porque eu não sou do mundo dele, sabe? Eu não faço as coisas que ele faz. Para eu estar junto dele, eu teria que fazer aquilo que ele faz. Só que é bom para mim? Não é. E agregar na minha vida? Não. Então eu vou me submeter? Não, lógico que não. Pelo contrário, eu tenho que falar sobre Jesus para eles, né? E não entrar na onda deles, porque senão eles, além de eu entrar na onda deles, eles ainda vão falar, nossa, que crente é essa, né? Porque eles sabem que eu sou cristã. Então aí fica o aprendizado para vocês. Gostaria que alguém abrisse aí 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Só para a gente já finalizar aqui. Okay. 1 João 2, 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. Aqui vai ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Amém. Aí que entra Romanos 12, 2 na nossa vida, né? Porque nesse versículo aí fala que Jesus fala que nós não devemos de forma alguma amar o mundo, né? O mundo tem seus banquetes, as coisas boas, mas jamais, em hipótese nenhuma, a gente tem que amar essas coisas. E aí você pode estar pensando, mas lá em João 3,16, Deus fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quando fala o contexto, Deus amou o mundo, significa Deus nos amou. Amou a mim e amou a você. Amou a nação e não as coisas que estão no mundo. E que você entenda que se você está aqui, é porque você é uma geração eleita, sabe? Que você foi escolhido por Deus para estar aqui, para ouvir a palavra e para se entregar para Deus. A partir do momento que eu me entrego para Deus, que eu entendo que eu sou filha, que eu sou criatura dele, eu não pertenço a esse mundo. Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós estamos só de passagem. Então, hora nenhuma, em hipótese nenhuma, ame as coisas do mundo, porque o mundo só traz vaidade para a nossa vida. Né? E o mundo aí é um shopping de vaidade. Tem várias situações, principalmente mulheres, né, quando estão aí esgotadas, cansadas, estudou muito, trabalhou muito, mas não tem Jesus no coração, né, não vive uma alegria plena. O que ela procura? Vou fazer compras para desestressar, para acalmar, para ficar mais calma, para tranquilizar, para se sentir feliz, para suprir um vazio que não vai ser suprido.
Esse vazio, ele é suprido somente com a presença de Deus. E quando essa pessoa ela está vazia a esse ponto, é porque ela está totalmente corrompida pela vaidade. Amém? Alguém abre aí 2 Coríntios 4:4. E depois, alguém já abre aí Mateus 6:24. 2 Coríntios 4:4 e Mateus 6:24. Arthur já abriu? Pode ler, Arthur. 2 Coríntios 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Então, qual que é o Deus desse século? É o diabo, né? E qual que é a meta de Satanás? É nos cegar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, às vezes a pessoa ela pode ser até intelectual, super inteligente, ter conhecimento sobre várias coisas, mas ela é totalmente ignorante espiritualmente. E é isso que o inimigo quer, que você seja uma pessoa ignorante espiritualmente, porque aí você nunca vai conseguir viver a plenitude de Deus, os planos que Ele tem determinado para a nossa vida. Agora alguém aí leu Mateus 6:4 para a gente finalizar? Ó a pressão. Só ler esqueci. Quem vai ler? Enzo? Lê, Manuel. É. 6:24. O título é Deus é o seguinte: um escravo não pode servir a dois irmãos ao mesmo tempo. Você vai rejeitar um e preferir o outro. Você será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode ser fiel a um e também ser fiel a um. Amém. Vamos ficar de pé. Então, nesse versículo está falando que impossível você servir a dois senhores, né? Não tem como você servir a Deus, não tem como você idolatrar as coisas, não tem como você viver da vaidade, não tem como você amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Ou você vive por um, ou você vive por outro. Então que essa mensagem fique guardada no coração de vocês. Faça a diferença onde vocês estarem. Não aceitem, sabe, querer ser aceito pelas pessoas, porque você tem a marca da promessa. Então faça com que a marca da promessa seja aceita onde você entrar. Porque você que é o diferencial, é você que é a luz, é você que vai levar a palavra. Não se corrompa a vaidade, não se corrompa a idolatria,
para casa, mas a palavra de Deus diz que não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Então Deus está usando a oportunidade da palavra, está usando a oportunidade, trazendo uma dinâmica para entender, sabe, que quando as luzes se apagarem, quando tudo cessar, será que vai restar um coração verdadeiro, sabe, um verdadeiro coração que ama isso, Espírito e verdade. Então começa a falar com ele, sabe qual que é a tua necessidade? Coloca diante dos pés dele,
coração. Ele não quer que a gente apenas se manifeste aqui por um louvor. Sabe, hoje Deus fez isso, não tem som, sabe, não tem luz, não teve louvor. Sabe, às vezes eles ensaiaram aí a semana inteira, às vezes ensaiamos aqui a palavra a semana inteira, mas tem hora que Deus ele dá um sabonete e mostra, eu não quero, sabe, nada de vocês a não ser a adoração genuína e verdadeira, sabe, não é para consumir tempo. Mas eu quero construir um templo de ouro como Davi, ele não quer, sabe, o único templo que ele quer é verdadeiro, puro é o seu coração. O templo que ele quer habitar é o seu coração. Ele não quer mais habitar em templos feitos por mãos de homens. Ele quer habitar no teu coração. Sabe, então feche os seus olhos aí agora. Começa a preparar esse templo. Começa a preparar o seu coração. Sabe, esse ambiente de adoração. Aleluia. Jesus fala com ele. Fala, Senhor, venha, ó Pai. Venha, ó Pai. Habita no nosso coração. Faça domínio em nossa morada, Jesus. Aleluia, Deus.
começar a ver se a palavra falou com alguém, tem alguém queimando no coração, sabe? De começar a reconciliar os caminhos de Deus. Sabe, se você tem entendido o que Deus está falando, tem testificado através da palavra, de situações, sabe, de reconciliamento, de começar a tentar algo novo. Ou se você não é evangélico, você ainda não pratica, sabe, o evangelho na íntegra. Se você quiser essa oração comigo, você viesse aqui no meio, sabe? Eu tenho sentido isso, eu quero que pessoas que estão se sentindo fracas, pessoas que não estão conseguindo lutar mais, sabe, para entrar no caminho de Deus, pode vir aqui ao meio, pode vir aqui sem vergonha, não precisa ter vergonha, sabe, se você está sentindo algo que você quer melhorar para Deus, sabe, se você entende que você tem sido idólatra, se você sente que você está, sabe, se apegando mais ao mundo do que em Deus, pode vir aqui na frente, não fique com vergonha, vem aqui receber oração. Eu vou começar por mim, porque eu sou a primeira pessoa que estou sentindo dessa forma, sabe? De esperar, de querer melhorar, sabe? Diante de Deus. E eu queria que os filhos colocassem um louvor aí. Não sei se eles ensaiaram aqui, mas eu pedi eles um louvor. E eu queria que vocês colocassem no meio, sabe? Se você não tem tido mais força, sabe? Se você não está conseguindo mais andar nos caminhos de Deus, se você entende que você precisa melhorar algo, sabe? Então vem aqui na frente, que eu quero fazer uma oração específica. Eu quero fazer uma oração específica para pessoas que querem dar o seu melhor, sabe, que está disposta a renunciar à verdade, a renunciar às suas fraquezas por Deus, a renunciar à realização, a começar ao novo. Aleluia. Você que está de fora, levanta as suas mãos e vamos orar por cada vida que está aqui, que quer reconciliar, quer começar ao novo. Aleluia, Jesus. Santo, poderoso Pai, cada vida que é um
fala que um pecador, quando se arrepende do teu caminho, há festas no céu. Você entende que agora está tendo festas no céu, porque você se arrependeu e quer novamente um novo caminho. Então declare isso, levante as tuas mãos. Declare isso, Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de hoje, a minha vida está dedicada ao Senhor. E a carne e o pecado não podem mais fazer parte da minha vida. Deus, escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu me torno uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Se entrega a Ele. Sabe, é só Ele que vai estar na sua vida no momento mais difícil. Dar a inocência. Aleluia, Jesus. Se acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu amado, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. Glória a Deus. Abraça-me. Com seus olhos de amor. Abraça-me. Glória a Deus. É uma noite de salvação. Aleluia. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor. Aleluia. Uma salva de palmas. Pode sentar nos seus lugares. Amém, igreja? Quem é feliz com Jesus, fica feliz com você e fala, glória a Deus, bem forte. E eu quero falar para essas pessoas que aceitaram Jesus, sabe, como seu único e suficiente Salvador, que a partir de hoje você tem um relacionamento com Deus. Você acaba de casar-se com Jesus. E a palavra de Deus fala em Apocalipse que Jesus, nos finais do tempo, a gente já sabe que nós estamos vivendo esse momento, Ele vai vir para casar com a noiva pura e perfeita. Então, a partir de hoje, você se casou com Jesus. Existe uma aliança. Sabe quando você tem um relacionamento, você é casado com alguém, você quer ser traído? Sim ou não? Sabe? Então, toda vez que você cair no pecado, você vai estar traindo Jesus. Porque nós fizemos uma aliança aqui muito séria, sabe? De entregar os nossos caminhos para Deus. Sabe, só que Deus fala que se um dia você vier a cair e pecar, você se arrepende e peça perdão e não pratique novamente.
Sabe, então você hoje que aceitou a Jesus, entenda que você fez uma aliança com Ele. E a partir de hoje, tudo que você fizer, como a Laísa falou, tudo que você fizer, se é cantar, que seja para a glória de Deus. Se é para entrar nas redes sociais, que é para a glória de Deus. Se é para fazer uma amizade, que seja para edificar Deus. Sabe, se é para você que não gosta, é para edificar a Ele. Hoje nós nos tornamos escravos de Jesus. E saiba que ser escravo de Jesus não é igual ao mundo, sabe? Você vai sofrer, pelo contrário. Deus, Ele vai te dar sustento e você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Amém? E Deus, esse dia, anjos, sabe, testificaram que cada pessoa que veio aqui. Às vezes a minha memória pode falhar, mas Deus, Ele sabe quem fez aliança com Ele. E se você, por algum motivo, sentir dificuldades, se por algum motivo você vier a tropeçar, procure alguém, confesse o seu pecado, converse com Deus. Porque todos nós somos fáceis, a gente sabe que essa caminhada não é fácil. Quem falar que essa caminhada é fácil está mentindo. Sabe, mas é a única que nós temos. Não tem para onde nós irmos, jovens. Não tem para onde a gente correr, Ele é o único. Não tem outro caminho. Sabe, às vezes você vai perder tempo lá no mundo, mas não tem outro caminho, mas você vai quebrar a cara para ter que voltar no início de novo. Amém? E aí esses jovens que aceitaram Jesus, eu sei que tem uma jovem que não vinha na igreja, certo? Nicole? Depois então eu queria que alguma jovem, pode ser da célula, da liderança dos jovens, pegue o contato dela, conversa com ela para a gente começar a caminhar. Porque ela aceitou Jesus e ela agora vai começar a caminhar, ela se arrependeu dos pecados. Amém? Glória a Deus! Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pelas vidas que foram salvas aqui hoje. E a partir de hoje nós vamos caminhar e viver para Cristo. Amém? Agora nós vamos ministrar um louvor bem animado para a gente embora. Bem, galera! Seguinte, uma notícia para vocês. O Sábado no Jovem está chegando no final. Não, gente, tem que ter mais tristeza aí. Mais atuação, mais atuação. Vou falar de hoje. Gente, Sábado no Jovem está chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais. Vamos ficar todos de pé para a gente encerrar esse culto. Vamos fazer um negócio diferente aqui. Apaga a luz aí. Vamos aproveitar que estava tudo no escuro. E cadê seu celular aí? Tá vendo? O equipamento que você não esquece, que está grudado aí na sua mão. Hoje vai ter luz. Pega seu celular.
tchau, dá 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 tchau. Ah, assustou. Dá tchau, dá tchau. Nossa, demais. Dá tchau, Parece ter dá tchau, pulado. dá tchau, dá tchau, dá tchau, 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 dá tchau. Deixa eu perguntar, amanhã eu vou ficar lá, mas não